verdade, a gente tava na porta de casa, assim, eu lembro dela estar brigando com meu pai. E eu cheguei e puxei o braço dela, né? Ela pegou e virou e me deu um tapão na cara, assim, tá! E eu lembro muito bem disso, me marcou muito, porque não foi nem pelo tapa em si, foi porque depois ela veio pedir desculpa pra mim. E depois que ela pediu desculpa, ela começou a chorar. E isso foi bem marcante pra mim. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Emerson. Eu sou a Débora. E a gente está aqui para contar um pouco da nossa história. Como foi a trajetória do nosso relacionamento e até antes dele. Quais experiências a gente teve, experiências de infância com nossos pais, de relacionamento nosso mesmo, experiências de ciúmes e tudo mais. E a gente quer contar isso para vocês para quê? Para que vocês entendam um pouco da origem da nossa história e saibam por que a gente está atuando, agindo e transformando a vida de pessoas hoje nos seus relacionamentos. Então a gente vai contar um pouco da origem para que vocês entendam, né? Fica com a gente que o ato 1 começa agora. Agora. Então a primeira vez que eu vi minha mãe chorar foi quando, na verdade, a gente estava na porta de casa, assim, eu lembro dela estar brigando com meu pai. E eu cheguei e puxei o braço dela, né? Ela pegou e virou e me deu um tapão na cara, assim, tá! Nossa senhora, doeu muito aquilo. E eu saí chorando, e ela continuou brigando. Quantos anos você tinha? Acho que eu tinha uns 4 anos de idade naquela época. E eu lembro muito bem disso, me marcou muito porque não foi nem pelo tapa em si, foi porque depois ela veio pedir desculpa pra mim. E depois que ela pediu desculpa, ela começou a chorar. E isso me marcou demais, então foi uma história entre os meus pais brigando, discutindo, que eu vi a primeira vez minha mãe chorar. E isso foi bem marcante pra mim. Depois disso meus pais se divorciaram. Eu até conversei com a minha mãe esses dias, ela disse que tinha alguns motivos pelos quais ela se separou. É claro que um sempre coloca a culpa no outro, mas ela falava que o meu pai era ciumento. E é isso, eles brigavam muito. E depois que eles divorciaram, eles encontraram outras pessoas para dividir, criar uma nova relação, ter um novo relacionamento. Minha mãe encontrou meu padrasto, que é o Avelino, e o meu pai encontrou a Raquel, que é minha madrasta, mas eu chamo ela de tia. Desde pequeno eu chamo ela de tia. Ô tia, ô tia. Tia Raquel. Tia Raquel que eu chamo ela. E foi isso, eles encontraram, tiveram novos relacionamentos. A minha mãe, ela não teve um relacionamento com meu padrasto tão bom assim, porque meu padrasto tinha um problema com alcoolismo, ainda tem, mas hoje é mais controlado, eles estão juntos até hoje. Então eu vivi em meio a brigas, assim, né? Meio a discussões. Faz uns 20 anos isso já, né? Eles estão juntos já há uns 20 anos já, minha mãe e meu padrasto. Então eu me lembro de sentir muito medo por eles estarem brigando e acontecer alguma coisa, de eles se machucarem um ao outro, até porque eu gostava do meu padrasto, eu gosto dele até hoje. Ele, quando não bebe, é uma pessoa boa, mas por N motivos do relacionamento deles mesmo, tinham essas dificuldades, e quando ele bebia, ele colocava tudo pra fora. E não é defendendo, mas tem os seus motivos porque ele faz isso. A gente, quando é isolado ou quando a gente é ofendido muitas vezes, repetidamente, e guarda esse rancor, essa angústia, a gente acaba reagindo de certas maneiras. Não é uma justificativa para o que ele fazia e por beber tanto, mas eu olho para ele e eu entendo, e eu perdoo ele hoje por isso, pelas coisas que aconteceram no passado. Não vejo isso como um peso para mim hoje. Graças a Deus eu tô liberto. Quanto mais a gente se liberta, melhor também. Então tinha essas discussões, tinha essas brigas, ele chegava bêbado em casa. Muitas coisas horríveis aconteceram nessa jornada, nesse caminho, nessa história. Só que eu nunca também baixei a cabeça, né? Eu sempre protegia a minha mãe, sempre procurava de alguma forma proteger ela mesmo com medo. Eu lembro que até uma vez que eu tava no meio da rua e ele chegou bêbado assim, eu tava brincando, acho que era futebol. Daí a gente colocava aqueles tijolos na rua. E eu lembro que ele chegou, falou, venha pra dentro. E eu falei, não vou. Eu peguei e sentei no tijolo. Aí ele, não, venha pra dentro, eu tô mandando você. Eu não vou, e se você vir aqui, você vai levar uma tijolada. Eu falei pra ele.
Aí ele veio, a hora que ele veio, eu peguei o tijolo na mão. Aí ele percebeu que eu tava falando sério, que eu ia dar uma tijolada nele. E foi assim, a gente foi tendo essa relação turbulenta em diversos anos. E eu creio que se fosse diferente lá no começo, né? Se minha mãe e meu pai tivessem dado certo, se eles tivessem tido uma relação que fosse inteligente, uma relação que fosse construtiva, que tivesse mais amor por parte dos dois, menos ciúme, que fosse menos imatura, eu acho que se eles tivessem até hoje, talvez fosse diferente. Não que hoje não seja bom, pelo contrário, é muito bom. De algum jeito eles funcionam bem juntos. Isso, e de algum jeito eu sou quem eu sou porque eu passei por tudo isso, porque eu tive a oportunidade de viver nos dois mundos, tanto no lado bom, que era com meu pai e com a minha madrasta, que sempre nunca vi eles brigando assim horrivelmente, igual minha mãe e meu padrasto, mas também vivi o lado sombrio, né? O lado pelo qual eu sentia um pouco de medo, mas também qual me fez ser quem eu sou hoje, que é uma pessoa mais forte, inteligente no nosso relacionamento, graças a Deus. E porque eu entendi e vivi esses dois lados, a gente tem um relacionamento bem equilibrado, bem, assim, eu digo que feliz, porque eu faço tudo para agradar ela todos os dias e para ter um bom relacionamento. Então, é um pouco disso. Então, minha mãe e meu pai, eles conheceram outras pessoas e tiveram as suas vidas. Pra minha sorte. Para sua sorte. É isso aí. Com os meus pais foi ter algumas semelhanças e algumas diferenças na história. Minha mãe e meu pai casaram relativamente cedo, mas como eles são da roça, bem do interior, literalmente da roça, não significa que moravam no interior, chegaram a trabalhar muitos anos, desde criança na lavoura. Trabalharam desde crianças na lavoura. Minha mãe casou com... Eles casaram pelos motivos errados, no meu ponto de vista. Minha mãe casou para fugir da roça, fugir dos pais. Minha família vem dessas famílias que os pais têm muitos filhos, para os mais velhos cuidarem dos mais novos e todo mundo trabalhar na roça. E é bem comum de onde eles vêm. E ela casou para fugir desse ambiente que também não é, a gente tem que admitir, não é nada saudável, apesar de ter seus benefícios para a moral, para a ética, para a disciplina das crianças. Não é psicologicamente saudável. Nos coloca uma criança para trabalhar na idade que ela e meu pai começaram a trabalhar. Apesar de que era o que eles tinham, não tinha como ser diferente, né? Era o que os pais deles aprenderam, era o que o ambiente exigia. Mas eles acabaram casando muito cedo por causa disso, por causa desse ambiente, por causa dessa história que vinha desde os pais deles e dos avós. E eles tiveram 5 filhos, eu sou a mais velha dos 5 filhos. Nasci na roça também, não cheguei a trabalhar na roça, vim pra cá, pra cidade bem nova. Nós temos 2 anos de diferença um do outro. E a gente conviveu com pais que não tinham, durante a infância inteira, que não tinham uma relação saudável. Era uma relação cheia de violência psicológica, eu não lembro de nenhum episódio de violência física, assim, eu tenho poucas lembranças de brigas muito intensas, mas eu tenho muita lembrança de minha mãe submissa e meu pai praticando o que eu entendo hoje e sei que é violência psicológica. E depois de uns anos, eu devia ter uns 13 anos, eles separaram. Minha mãe foi embora e levou 3 dos meus irmãos e ficou eu e meu irmão do meio morando com meu pai. A separação não foi nada amigável. Enquanto eu e meu outro irmão morávamos com meu pai, por causa dessa separação não tranquila, não amigável, faz sentido, era a natureza humana, né? Querer culpar os outros. Meu pai pintou minha mãe e meu padrasto pra gente, a gente acabou absorvendo isso, não tínhamos maturidade na época. Minha mãe e meu padrasto como pessoas bem ruins, como pessoas más, e eu fiquei muito tempo sem falar com a minha mãe. Falava assim muito pouco, com desrespeito, nada legal, muito, muito feio o que eu fiz. Você acreditava que ela era uma pessoa ruim? Eu acreditava que ela era ruim, eu acreditava no que meu pai dizia, sem questionar nem nada. A gente ainda era criado, nós fomos criados num ambiente mais fechado, assim, com hierarquia, pai e mãe sabem tudo, mandam em tudo, e nem tinha ideia que o mundo era grande desse jeito. O mais longe que eu ia era no mercado que ficava na esquina, então a nossa mente era muito limitada.
Eu acreditava muito no que meu pai dizia, ele era um super-herói pra mim, era a única referência que eu tinha de qualquer coisa, então acreditava em tudo que ele dizia naturalmente, mas não questionava também. Aí depois de um tempo, quando eu comecei a crescer e a ver que o mundo talvez não fosse bem assim, comecei a me aproximar um pouco mais da minha mãe. E em determinado momento, fiquei doente uma época também, minha mãe é que cuidou de mim, e para minha surpresa, um tapa na minha cara do destino e do universo, não sei, meu padrasto também. Ele era taxista na época, hoje não é mais, isso faz bastante tempo. E eu achava que ele era uma pessoa horrível. Meu pai dizia sempre, eu tenho medo do que padrastos podem fazer com as filhas, né? Porque minhas 2 irmãs moravam com ele. Meu pai vivia dizendo, e foi aí que eu comecei a entender a violência psicológica que minha mãe sofria. Porque ele nunca dizia nada diretamente, não ofendia diretamente. Mas ele falava muito coisas do tipo, tanto que eu fui furar a orelha com 15 anos. Mulher que usa brinco não merece ser chamada de mulher. Sua mãe não merece ser chamada de mãe. Eu morro de medo do seu padrasto com as suas irmãs lá, porque o que tem de história de padrasto que violenta as filhas, eu fui absorvendo aquilo, achando que era verdade. Foi criando crenças, né? Fui criando crenças, filtros e acreditando naquilo. E aí, por isso eu não falava com a minha mãe, tinha pouco contato com os meus irmãos. Chegava a ter coisas absurdas, do tipo minha mãe ligar, ou meus irmãos ligarem. Nessa época a gente já tinha telefone, a gente vivia uma miséria que Deus o livre na infância. A gente foi ter TV em casa, era uma TV velha que tinha que cutucar com palito de dente para poder mudar de canal, sabe? Um clássico. Já tinha uns 12 anos já. Então sabe quando as pessoas falam, nossa, 5 filhos, seus pais não tinham TV em casa? Não tinham, então eu não sei bem se essa referência é verdadeira ou não, porque eles não tinham mesmo TV em casa, então pode ser que seja por isso, mas sei lá. Não vejo nada na TV também que hoje em dia que pudesse ajudar com ter 5 filhos. Mas enfim, aí eles ligavam e falavam, estão comendo, estão almoçando omelete, não sei o quê. Aí eu contava pro pai, eles estavam comendo omelete no almoço, né? Minha mãe ligou. Dele, o omelete nossa, estão tratando mal as crianças. E não sei o que, eu achava, a gente vivia uma miséria e achava naquela situação isolada, que tinha o direito de julgar que o omelete era um negócio que era ruim para as crianças. E hoje a gente vive de omelete, vive de ovo se deixar. Nossa senhora, éramos Jesus amado. Aí passou um tempo, aí eu fiquei doente, fiquei no hospital e minha mãe e meu padrasto foram cuidar de mim. Depois disso eu fui morar com ela. Aí alguma coisa mexeu ali na minha cabeça. Comecei a ver o mundo como ele e a questionar algumas coisas. Em nenhum momento eu já culpei muito, já julguei muito meu pai, já acreditei muito que a culpa era dele. Hoje eu entendo que não, que ele fez o melhor que ele podia com o que ele sabia. Ele não sabia fazer diferente. Nunca ensinaram ele a ser... Gente, nunca ensinaram ele que não se fala essas coisas para os filhos ou para a esposa. Então ele não sabia fazer diferente. Hoje em dia eu entendo isso, já perdoei ele e tá tudo bem. Quando você perdoa, a gente se liberta, né? Quando a gente entende, perdoa e se liberta, a gente segue em frente. Acho que esse momento, logo vou contar qual foi o momento que gerou o perdão pro meu pai. Mas esse momento foi o momento que tirou o maior peso que eu tinha sobre as costas, assim, incomparavelmente. Mas aí, depois que eu fiquei doente, minha mãe e meu padrasto começaram a cuidar de mim, minha mãe, né, é mãe, ela faria isso incondicionalmente, mesmo eu tendo destratado ela muito, eu tenho certeza que ela faria isso. Mas meu padrasto foi, assim, ter conhecido ele de verdade, foi o maior tapa na cara que eu levei da vida, de verdade. Popô é muito gente boa, né? Ele é a pessoa mais maravilhosa do mundo, não tem cabimento o que eu acreditava no meu pai sobre ele, não faz sentido. Ele é um universo, pra vocês terem ideia, ele criou os 5 filhos dele, minha mãe foi morar com ele, foi ele que ajudou minha mãe a sair, Deus o livre, ele podia ter morado na rua se não fosse por ele. Criou os meus 3 irmãos, que são pessoas incríveis e maravilhosas, assim, parte da vida deles, né? Enquanto eu morava com minha mãe e meu pai, era a mãe e o pai, e 5 filhos, então eu e minha segunda irmã também, boa parte, nós participamos ativamente da criação dos meus irmãos mais novos. E quando eu não estava mais, meu pai não estava mais, ele assumiu esse papel assim, com maestria. Ele é se eu tenho um herói nesse mundo, ele é o meu herói, porque ele é incrível. Uma pessoa de uma bondade ímpar. Se todas as pessoas do mundo tivessem 1/10 da bondade dele, o mundo estaria em outro patamar agora. E aí por isso, não foi nenhuma ficha que caiu, foi uma bigorna que caiu na minha cabeça, ter conhecido ele de verdade.
E aí, entre altos e baixos nessa vida, com minha mãe, meu padrasto e meus irmãos, eu tenho muito mais altos, muito mais coisa boa, muito mais memória boa para contar. Meu padrasto sempre foi de fazer muitas coisas pela família, para deixar todo mundo junto. Então, no fim de semana, a gente sempre ia para algum lugar. A gente não tinha muito dinheiro, mas ele sempre fazia alguma coisa pra gente sair junto e se divertir e desligar do mundo. Uma coisa que eu aprendi muito com ele é criar bons momentos pra gente ter boas memórias pra contar depois, boas lembranças, boas histórias. E aí a gente sempre ia, eu ia no parque, tem o Parque São José ali, aí eu tenho uma memória assim que é muito vívida na minha cabeça, porque a gente começou a ter, eu comecei a ter memórias melhores do que as memórias que eu tinha quando era criança. E aí a gente tinha ido no parque um dia, e a gente passou o dia no parque, correndo pra lá e pra cá. Éramos jovens ainda, eu e 4 dos meus irmãos, que o Josué, que é o irmão do meio, continua morando com meu pai. Tem foto disso, não tem? Eu acho que tem. Tem, acho que eu já vi essas fotos, inclusive. A gente sempre fazia alguma coisa, assim. E tirava foto. Ia no rio, tirava foto. Tirava foto com peixe. Tem muita foto com peixe. Minha mãe e meu padrasto adoram pescar. Aí a gente foi, e aí no fim do dia esfriou demais. Parecia que os meus pelinhos iam sair pra fora do braço, de tão frio que tava, tanto que tava dando arrepios. Só que ninguém queria vir embora, mesmo sofrendo com o frio, porque tava tão agradável, tão bom. Uma lembrança muito boa, não vou esquecer. A gente tava extremamente dividido, eu principalmente, tá tão bom aqui, mas tão frio, não trouxemos blusa, precisamos ir embora. Aí foi assim. Vou falar sobre essa coisa ruim agora. História. Traumas. História. Ato 2. Ato 2, partiu ato 2 então. É difícil até falar isso, né? Mas a gente tem traumas do passado, relacionado a relacionamento também. Eu tenho um, por exemplo, que tinha uma menininha que eu era apaixonada no colégio. Era sua crush? Agora eles falam crush, os jovens. Os jovens falam crushes. Mas o que aconteceu? Eu era bem apaixonado e eu tava ficando com ela, beijando e tal, namorando. E eu lembro que num dia tinha batido o sinal do colégio. Eu tava, acho que na 7ª série ou 8ª série, por aí, mais ou menos nesse período. E quando bateu o sinal, eu saí com os meus amigos e normalmente a gente se encontrava na saída. E quando eu saí, eu não achei ela. Aí a primeira pessoa que eu fui procurar era a prima dela, a prima que tava sempre com a gente e tal. Aí quando eu encontrei a prima dela, você viu a Dani? Ela, não vi ela. Só que eu percebi que tinha alguma coisa errada quando ela falou que não viu, né? Porque ela falou que não viu e, tipo, virou o rosto. E ela não era assim, ela era super interagia e tal. E eu achei que tinha alguma coisa errada. E eu comecei a procurar a Dani. Aí eu lembro que eu tava assim, bem longe, assim, era tipo uns 500 metros do ginásio. E eu lembro que quando as pessoas queriam ficar, beijar, né? Os jovens queriam ficar e beijar, eles iam atrás do ginásio. E quando eu olhei assim, e naquela época ainda era bom de vista, hoje eu tenho problema, eu tenho que usar óculos, mas naquela época eu enxergava bem. Eu olhei assim, bem longe, eu vi ela assim, e eu vi que saiu um piá de trás do ginásio e pegou ela pela mão e puxou para trás. E eu fui caminhando pra direção, mas quando eu tava indo caminhando, ela saiu. Eu falei, ué, o que você tava fazendo lá? Eu vi o piá te puxando e tal. Ela não tava fazendo nada, não sei o que, e disfarçou. Até que a irmã dela, a prima, pegou e falou que ela tinha ficado com aquele menino, deixou escapar assim de uma forma. Aí eu lembro que bateu a raiva, assim, eu fiquei estressado demais, fiquei muito bravo e saí xingando. E me doeu muito, que foi a traição, né? Foi a traição da minha infância. E isso me doeu demais. E eu sentia que eu não podia mais confiar nas pessoas. Então eu vivia desconfiado quando eu ficava com uma menininha depois disso. Vivia desconfiado, era ciumento e tudo mais. Então esse foi um dos traumas da minha infância. E eu lembro que até depois que eu saí xingando, eu tava mas tão bravo que eu não vi um poste que tava na minha frente e ainda passei vergonha. Bati a cara no poste. E daí eu fiquei mais bravo ainda, chutei pneu de caminhão, quase quebrei o pé, coisa assim. Eu fiquei muito revoltado. Me doeu muito aquilo, que
Era uma paixãozinha assim demais, eu gostava dela demais. E esse foi um trauma meu, de quando eu era menor, quando eu era mais jovem e relacionado a relacionamento. Doeu? Eu não tive nenhum grande trauma assim. Não? Não, nada tão grande. Mas tem umas histórias também. No ensino médio, estudava de noite, tinha um namorico com um rapazinho. A minha casa era caminho da casa dele, ele passava ali. No começo nós éramos amigos, um dia ele me beijou e a gente ficou por um tempo. Mas isso já era final de ano já. Aí as aulas acabaram, eu mudei de colégio, fui pra outro e a gente nunca mais se viu. Aí no ano seguinte, na época do Dia dos Namorados, ele apareceu lá em casa, no fim de tarde. Deve ter passado uns 6, 7 meses, né, do final de um ano até o Dia dos Namorados do ano seguinte, e levou um chocolate em forma de coração. Eu expliquei pra ele que já tinha passado muito tempo, né, eu achei que nunca mais ia ver ele na vida. Fiquei com o chocolate, mandei ele embora. Na época eu era bem bocó, eu já tenho muita vergonha de ter feito isso. Judiação, foi bem feio que eu fiz. Você ficou com o chocolate e mandou ele embora. Fiquei com o chocolate e mandei o cara embora. Coração frio, tá louco? Nossa, que era bem inocente, não sabia das coisas da vida, né? Mas ele deu o chocolate pra mim, que era meu, ele me deu. Eu gosto de chocolate. Você gostava do chocolate, não gostava dele, aí ele mandou ele embora. Sumiu, acabou o ensino médio, a gente não ia se ver mais e beleza. Entendi. Mas eu também tinha uma outra namorada minha. Namorada na minha mente, né? Porque eu também namorava ela assim só com a cabeça. E era outra paixãozinha. Mas em um dia ela chegou e falou pra mim assim: eu sonhei com você, não sei o que, quero ficar com você, vamos ficar. E eu tomei aquele susto, né? Nossa, como assim? É uma pessoa que eu gostava há um tempão, só que ela não sabia, nunca falei isso pra ela. E ela chega do nada e me fala isso. Imagina a surpresa. Eu falei, opa, Sorriu de orelha a orelha. bora, só que ela tava namorando naquela época. Ela tinha um namorado. E eu falei pra ela, não, a gente só vai poder ficar quando você terminar com esse namorado seu, porque senão não tem condição, não tem como fazer. Eu tava do outro lado da moeda agora, e pelo meu trauma, eu me sentia na obrigação de fazer com que ela terminasse o namoro dela para depois ficar comigo. Então essa era uma outra moeda do lado do meu trauma, né? Então eu estava sendo o cara que poderia ameaçar uma coisa que estava acontecendo entre ela e o namorado dela, ou atrapalhar, ou estragar, e isso eu não queria. Aí eu peguei e falei pra ela, você tem que terminar com ele, e daí a gente fica. Aí no dia seguinte ela veio falando que tinha terminado com ele, beleza, né? Então, bora lá. E a gente foi lá e ficou. Só que eu descobri depois que ela tinha mentido, que ela ainda estava com o Piá. Aí foi outra pancada, né? Porque por essa eu não esperava também. Jovem, apaixonado. Mas não foi tão sofrido quanto a primeira, porque eu estava sendo traído. Não foi tão sofrido, mas já deu uma balada aí na confiança de novo, sabe? Quando você confia na pessoa, porque ela falou aquilo de novo. E na verdade não era o que ela estava dizendo. Então, esse foi mais um caso do Emerson aí na infância. Mais um relacionamento que começou e acabou antes de começar. Eu tenho uma outra história também. No último ano do ensino médio, ficava com um rapaz, ele era mais velho, tinha um filho. Estava no ensino médio há muitos anos, pelo jeito. Ou nem tanto, não sei, talvez tenha tido filho jovem. Não sei, não lembro. Eu ficava com ele e aí eu vi boatos de que ele estava ficando enquanto ficava comigo com a ex-mulher, mãe do filho dele, assim. Só que não era só um ficante, não tinha nada, não tinha nenhuma grande paixão nem nada, terminei com ele. Foi um pouco antes da gente começar a ficar. Isso que eu ia dizer, né? Houve boatos que o próximo era o melhor cara da sua vida, assim, Que era ele, nossa. O marido que você queria ficar pro resto da vida, assim. Aí no dia que eu terminei com ele, falei que não ia mais ficar com ele, aí tinha uma amiga do ensino médio, ela tinha uma menininha,
E ela perguntou se estava tudo bem comigo, se queria um abraço, não sei o que. Sentávamos eu, ela, nas cadeiras da frente, ela atrás de mim, e aí um rapaz do lado que estava sempre junto com a gente, que era do interior. A gente era parte do grupinho de acolhimento dele, alguma coisa assim. Aí ela olhou pra mim, você quer um abraço, alguma coisa assim, né? Vocês terminaram? Então, não, tô de boa. E o rapaz que sentava com a gente olhou pra ela. Por que alguém ia querer? De boa, acabou assim. Ficamos nós dois, acabou, não sei o que, ué. E ela, se são dois estranhos, né? Eu tô achando que eu casei com uma pedra de gelo, porque não é possível. O primeiro você pegou o chocolate e saiu vazado. Tipo, me dá o chocolate, pode ir embora. O segundo, você, tipo, tô nem aí, tá bom, tá tudo bem. Me traiu, não quero gente. Já eu, a barra de chocolate derretida, sofria que horrores, assim. Você tem muito a aprender comigo. Eu tenho que aprender com você. E aí chegou o ato 3. Ato 3. Aí, um pouquinho depois disso, a gente entrou pra Guarda Mirim. Eu e o Emerson não nos conhecemos na época, a gente se conheceu na Guarda Mirim. E você ficava com uma amiga minha. Não, eu queria ficar. Não ficava, eu lembro de vocês Não, beijando no terminal. Não beijei ela. Beijou? Não Eu lembro, beijei. tão claro na minha mente. Esse, eu acho que é, sabe aquela falha da memória que a gente estava estudando? Eu acho que é uma falha da memória sua, porque eu nunca beijei ela. Whatever, tanto faz. Tanto vai. Tá bom. Não é algo que seja... até porque a gente acabou de entrar na Guarda Mirim. Aí passaram-se uns meses, a gente era do mesmo pelotão. Nessa época, acho que ainda você estava nesse relacionamento Ainda com esse tava cara. esse cara. A gente era do mesmo pelotão. O cara é casado. O cara com a filha. Filho. A gente tava no mesmo pelotão. Mesmo grupo, mesma sala. E a gente foi trabalhar na mesma empresa como jovem aprendiz. E aí na empresa tinha reunião. Eu tinha 15 anos, você 16. Alguma coisa assim. Aí tinha reunião de pais, né? Nós éramos menores de idade, íamos começar a trabalhar e os pais precisavam assinar contrato, abrir conta de banco. Foi lá na empresa. Foi lá na empresa. Sala de reunião, tinha uns 16 guardas mirins assim, e aí jovens se cumprimentam dando um beijinho no rosto, não sei o quê. Aí os pais chegaram, cumprimentei o Emerson, beijinho. Beijinho. Fui saber disso muito tempo depois, pela minha sogra hoje. Na época não. Ela conta pra gente que ela olhou pra gente, olhou pra mim assim e falou: essa menina vai ser minha nora. Acho que a gente ficou junto por praga da sua mãe. Praga dela, jogou um feitiço lá, vai ser minha nora. Ficou pensando, acho que repetidamente. Cuidado com pragas das sogras, hein? Pega. A gente tá junto há 11 anos. 11 anos. Um tempo depois daquilo a gente começou a namorar. Foram 3 anos e meio de namoro, 3 e meio de noivado. Já estamos há 4 casados. 4 anos casados. Lembrando. E a gente começou a namorar por causa de um chiclete. Tinha uma torcidinha dos guarda-mirins da nossa quadrilha, guarda-mirim na empresa nem quadrilha, de uma torcidinha pela gente, que a gente já tinha uma química ali na época e nem percebia. Era uma química sem saber. Eu até lembro ainda que eu tinha um cachecol e eu tinha tecido esse cachecol, no tear mesmo. Eu achei aquilo o máximo, nossa, homens fazem isso. Eu fiz o cachecol e eu tava com ele na empresa, daí a Dea, não, dá pra mim e tal. Pegou e meio que roubou de mim, se surrupiou mesmo. E falou que era dela agora, que não ia devolver nunca mais. Inclusive a gente tem ele aqui no nosso armário, depois eu mostro pra você. Entendi, você casou comigo pra ter o cachecol de volta. Você não devia ter contado. Troca. Mas é isso, eu tinha feito o cachecol e ela pegou de mim. Aí beleza, né? Daí passou uns dias, era o dia dos namorados. Ela pegou e apareceu com desodorante. Com uma gravatinha feita em cetim, assim. A gente acabava de aprender a dar nó de gravata na guarda. E ela fez uma gravatinha minúscula Acho o máximo saber dar nó de gravata. Em fita cetim. E eu lembro que ela me deu aquilo de presente. Eu levei pra casa, mas eu fiquei faceiro por causa do presente. Eu nem tinha me tocado que era, tipo, o dia dos namorados. Nem eu tinha. Eu queria compensar pelo cachecol que eu roubei e você ficou chateado. Não, mas você me deu um presente no dia dos namorados. Coincidência. Daí eu cheguei em casa, peguei e contei pra minha mãe. Ela olhou pra mim assim: ué, bobo, você não percebeu ainda? Você não percebeu que ela tá afim de você? Te deu um presente, todo arrumadinho no dia dos namorados ainda. Daí eu falei: será, mãe? Dela, sim. Ó, o Rashi. Sua mãe reforçando. Oi, Rashi. Eu sabia que ele ia dar um jeito de entrar. O Rashi entrou aqui. O Rashi é o nosso gato, tá? Ele tá aqui olhando. Ele não aguenta ficar muito tempo longe. Mas minha mãe, ela já tinha jogado a praga, agora ela tava reforçando, né? Querendo que se realizasse aquela praga.
E foi isso. Daí teve o do chiclete, né? Você já contou ou não contou? Não contei. Foi pelo chiclete que a gente começou a entender a química. Eu tava buscando chiclete no ônibus, ele pediu um. Eu não tinha, eu fiz assim. Achei que ele ia ficar com nojo, porque eu sou super nojento, jamais ia pegar um chiclete da boca de outra pessoa. E ele pegou o chiclete. Ah, não, eu fiz assim, né? Você não pegou na mão. Eu não peguei na Ou mão. você pegou, me mostrou, daí eu falei, eu quero. Só que da hora que. Foi isso mesmo que aconteceu. Você pegou, tirou da boca, fez assim. Daí eu falei, eu quero. Daí que você se assustou. Aí quando você se assustou, você pegou e fez isso aqui de volta. Você quer mesmo? Daí eu fui direto já. Aí peguei de eu você. e botei na sua boca. Aí foi o primeiro beijo que a gente deu dentro do ônibus, indo pra Guarda-Mirim. E foi aí que a gente começou a ficar. Achei bem nojento você querer um chiclete da boca de outra pessoa. Você beija outra pessoa na boca e um chiclete, qual que é a diferença? A baba vai ser a mesma. Ah, não sei. E você faz umas caras e bocas. Isso é Elas normal? saem sem querer. Repara nos outros vídeos. Isso é normal? Essas caras e bocas? Você faz isso no dia a dia? Repara nos outros vídeos. Acho que eu tenho trabalhado muito pouco do seu lado. É melhor a gente trabalhar mais. Vamos trabalhar mais no projeto. Sair mais de férias e tal. Pocó. Então tá, mas nem tudo são flores. No nosso relacionamento a gente teve alguns baixos, e eu vou falar de alguns deles aqui, até porque é mais íntegro que eu fale. Bom, vocês vão entender. Eu era muito, mas muito, muito ciumento. Eu vejo hoje que é parte porque eu tive aqueles traumas de falta de confiança e que eu fui traído e que eu fui enganado em alguns momentos. Eu contei só 2, tiveram mais casos assim, e eu via isso muito também, né, em outras relações. Então eu tinha essa crença de que a outra pessoa sempre está querendo te enganar. Tinha essa parte do ciúme, e eu, por causa disso, tinha ciúme. E eu lembro uma vez que a gente estava até tem marcado isso na memória dela, acho que até uma coisa pesada, mas aconteceu. E eu até pedi já desculpa, perdão por causa disso, né? Na época eu era ciumento, hoje eu não sou assim mais. Hoje é de boa. Hoje eu sou de boa, então não tem mais esse problema. A gente conseguiu resolver. Mas na época, a gente tava na praia, assim, eu lembro de ter falado, eu vou lá na água e tal, vou brincar um pouco. Vou lá me divertir nas ondas e tal. Aí eu entrei no mar. E ela ficou na areia, assim, sentada. E inclusive ela não gosta muito de praia. Será que é por causa desse momento, dessa ocasião? Não, porque é muito quente, tem areia, você passa protetor, gruda areia no protetor. É por isso que ela não gosta de praia. Gente transparente como eu sofre na praia. Mas você era muito linda, tava de biquíni. E eu lembro que eu tava dentro do Muito mar. linda, eu sou muito linda. Eu não disse que você não é hoje, eu falei que na época você era. E ela tava lá na praia, sentada na cadeira, e eu dentro do mar, e eu olhando de lá, né, só cuidando, porque tinha esse ciúme. De repente eu vi 2 caras jogando aquele frescobol, veja só. E eu percebi a malandragem, porque eu tava olhando pra eles e ela não tava vendo eles, mas eu tava vendo eles. Eu sempre sou alienada. E eu percebi a malandragem que eles jogaram a bolinha lá do lado dela só pra ir lá conversar com ela. E a hora que eles fizeram isso, ela foi, e ela pegou e começou a conversar com eles. Assim, de longe. O que eu posso fazer? Você cumprimentou eles por algum motivo, não sei o que eles falaram até hoje, ela falou que não lembra mais. Nem lembrava que tinha Nem lembrava. Ela lembrava do que eu fiz. Porque que eu fiz? Eu saí de lá dentro da água bravo, assim, ciumento. E eles já tinham saído, assim. Eu lembro que eu cheguei bravo, batendo o pé, e foi meio que por impulso, assim, não foi, vou fazer isso porque ela fez isso comigo. Não, foi sim uma coisa ridícula, mas eu fiz e foi por impulso, não foi nada. Chutando areia, me jogou areia. Chutei areia nela e ela saiu brava, bicuda, e eu fui atrás, e depois a gente conversou e eu expliquei o que tinha acontecido. Eu fiquei bicuda mais um pouco, depois a gente resolveu. Mas a gente nunca chegou a brigar também e ficar de um dia pro outro brigado assim. Mas foi uma ocasião de ciúme, culpa minha, e hoje eu reconheço, a gente já tem isso resolvido. Hoje não tenho mais esse problema de ciúme, mas foi uma das coisas que aconteceu. Uma outra ocasião de ciúmes, mas essa eu tinha razão, e eu até falei pra Adé que eu tinha razão, e ela lembra muito bem, mas eu tinha ciúmes. Que tinha um rapaz que estudava com a Adé na faculdade. E eles sempre iam de ônibus junto,
E eu achava estranho aquilo, né? Até inclusive você tinha ele no Facebook e lembra que uma vez eu falei, esse cara tá afim de você, ele ia te mandar uma mensagem. Daí eu peguei, quer ver? E eu fiz aquela bobeira de testar o cara. E ele pegou e começou a falar que tava afim dela. Você falou, é verdade. Você falou como se fosse eu no Facebook. Como se fosse você. Que feio fazer isso. Você tava do meu lado, Bocó. Tava, é verdade. Eu não lembrava Você disso. aceitou. E eu falei, vamos testar, você vai ver que é verdade. Peguei e comecei a mandar mensagem. E ele se abriu, que queria fazer, ficar com ela, não sei o que, não sei o que. Daí eu falei, aí ó, tá vendo? E eu tinha ciúmes. E depois eu continuei tendo ciúmes, mesmo assim. Só que a Dé é assim. Não ia afastar ele só porque o cara... E por causa disso eu morri de Eles ciúmes. pegavam o ônibus no mesmo horário pra ir pra faculdade. Nem tinha difícil como... até como evitar. Não tinha como, mas tudo bem. Foi uma ocasião, mas eu tinha razão nessa ocasião. E na do coisa eu também tinha. A única coisa que eu me arrependo de ter feito é de ter chutado aí, porque você não tinha culpa. E no mesma coisa, só que agora depois eu tinha evoluído. Você não tinha culpa de o cara tá afim de você. Mas eu mostrei pra você que era uma coisa que você fala, não tem nada a ver, não sei o quê. Eu sou meio alienada. Olhos fechados. Mas eu tinha essa questão do ciúme, então eu tinha esse problema. Mas como nem tudo também é só coisa ruim, vamos contar coisas boas aqui. Tem muitas coisas boas pra contar. Tem muitas coisas boas pra contar. Eu era um cara romântico, ainda sou, na verdade. Ainda é. Fazia muita surpresa. Uma surpresa de quando você reformou meu quarto. Minha mãe ficou louca de brava, porque na cabeça dela tinha que arrumar pra todos os 5 filhos, não só pra mim, mas tudo bem. O que não faz muito sentido se pensar logicamente, já que você era meu namorado e não namorado de todos os meus irmãos. Eu lembrava disso, que ela queria que eu, não, se for fazer pra ela, tem que fazer pra todo mundo. Na cabeça dela já faz sentido. Mas aí, tava na faculdade nessa época e tinha que fazer projeto comunitário. A gente tinha que ajudar no asilo. Fazer projetos sociais. Projetos assim. sociais. A gente reformava a escola, tinha uma pontuação por causa desses projetos que a gente fazia. Aí ia no asilo, ficar com os senhorzinhos, eles me ensinaram a jogar sinuca. Aí era num sábado, eu tinha passado o dia todo fora, nesse sábado, num desses trabalhos que a gente fazia. Acho que nesse sábado a gente estava reformando uma escolinha. E aí voltei assim, pro finalzinho da tarde, cheguei, minha mãe, que não sabe disfarçar muito bem, com uma cara meio assim, aí entrei, o Emerson ali todo disfarçado também, abriu o quarto, a madrasta dele lá terminando de colocar umas decorações, assim, ele pintou o quarto todo, eu morava numa casa de madeira, minha mãe ainda mora lá até hoje, e o meu quarto era do lado do banheiro e pegava muita umidade, então sempre tinha muito mofo, atacava demais minha rinite. Aí ele ficou todo sensível com isso, reformou o quarto todo, pintou, botou cama nova, cadeira, quadro de fotos, fez decoração tapete. na parede. A única falha foi o tapete, né? Que o tapete juntava poeira. Juntava poeira, era ruim pra rinite, mesmo assim. Mas foi bem legal. Teve um outro caso também, aí eu não lembro bem o contexto, se era uma data especial, mas sei que eu cheguei em casa. Aí tinha uma trilha de balões, assim, um balão, outro balão. Eu levava até o meu quarto, eu fui seguindo os balões, balão de ar, assim, lindo, de coração. Aí entrei no quarto, na minha cama mais balões, um ursinho de pelúcia, uma flor, e mais balões levando até o armário. Aí abri a porta do armário, o Emerson lá, ele era surpresa pra mim. Bem legal também. Sem contar os buquês de flores e tudo, é um romântico. Aí ele fez, nesse dia do pedido, a gente pode até procurar um vídeo para postar. No dia do noivado ele fez bolos, ele mesmo, bolo de micro-ondas. E gravou um vídeo antes dele com o irmãozinho dele, que agora já é um irmãozão. Isso faz anos. Já faz anos, ele era bem pequenininho. Ele era bem pequenininho. Nem falava direito. Não era tão bonitinho. Aí gravou um vídeo com o irmão, ele tocando, e fez uma caça ao tesouro pra mim. Aí era um papel assim, tinha um poema embaixo, e aí eu ia seguindo as pistas e colocando... Como se fosse quebra-cabeça. Como se fosse um quebra-cabeças. Procurava os pedaços de papel e ia botando em cima do poema. E aí cobria quase todo o poema e ficava uma palavra ou outra só aparecendo. Aí no final eu segui todas as pistas. Aí quando formava o poema inteiro ali, quando cobria o poema inteiro, ficava só os buraquinhos, tinha uma frase assim bonita, e aí no final, quer casar comigo?
Bem romântico, bem lindo. Minha avó tava em casa, Tava minha todo mãe, mundo em assim, casa. todo mundo esperando eu seguir a trilha. Bem legal. Aí depois que a gente noivou, quer contar a sua perspectiva do pedido de noivado? Não, foi isso mesmo. Eu lembro que deu maior trabalho fazer aquele Eu bolo. imagino. Deu maior trabalho fazer aquele vídeo, mas no vídeo que eu tava tocando, ela falou, eu não tocava violão. O que eu fiz? Eu coloquei uma música e eu fiquei fingindo que eu tava Sério que tocando. você fez isso? Eu achei que você estava tocando de verdade. Não, era uma música que eu tava fazendo cover. Tava fazendo cover da música, porque eu não sabia tocar. Bom, mas enfim, deu super certo. Eu Foi lembro bem que a legal. família dela tava toda em casa, eu peguei e falei, tá tudo bem pra vocês se eu fizer uma surpresa pra Dé e tal, vocês vão entender, vai ser uma coisa legal, vocês ficam tudo aqui na sala esperando, e junto com ela, incentiva ela, e depois quando eu der o presente, vocês pegam e bate palma, tá? Só pra ficar legal mesmo, emocionante. Aí no fim eles bateram palma e tal, foi bem Legal. bem Ele já tinha bacana. conquistado a família inteira, ele conquistou a família inteira já quando a gente se conheceu. Porque no Natal do ano que a gente começou a namorar, não que a gente se conheceu, ele levou presente pra todo mundo lá em casa. Pronto, comprou todo mundo. Eu dei um carrinho pro seu irmão mais novo, eu dei um Papai Noel pra sua mãe, que balançava aquelas perninhas, e O pra ursinho sua pra irmã mais nova, pra Kali, o Ela era ursinho. pegada naquele ursinho, era um elefante. Era um elefante, ela Usou ficou ele por anos, até anos, casar anos. praticamente. Até casar praticamente, de verdade. Era um ursinho de elefante. Ela chamava de Fante, né? Era o fante. Era o Fante dela. Eles eram novinhos, bem novinhos. Aí depois de um tempo a gente decidiu comprar um apartamento para começar a organizar o casamento. Já faltava um ano já para eu terminar a faculdade. Aí a gente juntou um dinheiro, ganhava uma mixaria, juntando uma grana boa até pra mixaria que a gente A ganhava, gente ganhava bem pouco, comparado a hoje, né? comparado a hoje. Aí demos entrada no apartamento, a gente começou a procurar, achamos um que estava na planta, condição de pagamento boa, financiamos pelo Minha Casa Minha Vida, juros ok. Aí beleza. E aí marcamos a data do casamento para um ano depois que o apartamento fosse entregue. Adivinha o que aconteceu? Não entregaram o apartamento. Não entregaram até hoje o apartamento. Isso faz muitos anos. E a gente tinha gasto todas as nossas economias lá e feito rifa para Foi. juntar dinheiro. 2012? Já faz uns 8 anos, né? Faz bastante tempo. 8 anos. E ainda não entregaram o apartamento. E daí a gente ficou lá, morando com a sua mãe. Com a mãe. Aí Um a ano. gente casou, morou com a mãe, aí a gente alugou aquilo. Daí a gente alugou aqui. E o apartamento nada até hoje. Mas tudo bem, a gente ressignificou. Faz parte. Fazer o quê, né? Não dá pra ficar chorando. Foi bem tenso, mas não demorou muito pra gente superar. E... Mas o melhor foi a festa de casamento, que a gente aproveitou demais. Nossa, a gente aproveitou muito. Nossa, foi muito legal. A gente contratou uns fotógrafos, que foi uma indicação de uma amiga. E aí a gente tava super receoso, né? Porque a gente é dois cabaços na vida, né? Aí começamos a contratar os fornecedores, eles, assim, fazer proposta. A gente também não ganhava lá o suficiente para fazer uma festa bacana. Fizemos uma proposta para eles, para esses fotógrafos. A gente começou a se encontrar e viramos super amigos deles. Aí eles nos deram um dos melhores conselhos que a gente já recebeu sobre festas de casamento. Eles falaram pra gente, Débora e Emerson, a gente vai em muitos casamentos. E acreditem, sempre vai sair alguma coisa errada. Não tem como ser perfeito. Por E mais saiu, que você né? planeje. Isso aí. E saiu. Mas o que vocês precisam saber é que alguma coisa vai sair errado. E independente disso, não é uma coisa que vocês vão ter que se preocupar. Que tem uma equipe ajudando, tem os profissionais, tem família, tem a cerimonial. O que vocês precisam focar no dia do casamento é em se divertir e aproveitar o dia. Foi exatamente o que a gente fez. Foi um dia muito legal, valeu de verdade. Valeu. Para quem pensa se vale a pena ou não fazer festa, e tudo bem, se achar que não, né? Tem gente que prefere, sei lá, viajar, fazer alguma coisa assim. E tá tudo bem, mas pra gente valeu muito a pena, valeu cada segundo. E o nome desses fotógrafos são David e Veridiana. Então, David inclusive, a gente vai Veridiana deixar. Paixão, Vamos deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês olharem as fotos deles assim no Instagram. Eles são muito bons. Coisa né? incrível, maravilhosa. Eles fazem um trabalho sensacional. E, inclusive, David e Veridiana, obrigado pelo conselho. Porque graças a vocês a gente teve um casamento super leve, super divertido. E a gente aproveitou. E a gente aproveitou demais. Então, um beijo pra vocês, muito obrigado mesmo. E eu até lembro que aconteceu uma coisa errada lá, que foi quando a gente montou os doces, deixou lá do lado de fora, era uma numa chácara. chácara. De repente, quando a gente chegou com todo mundo pronto pra fazer a festa,
A gente chegou lá, os doces cheios de abelha, assim. Nossa. Muita, mas muita Daí o abelha. que a gente tava ciente de que, internalizado já, que era pra ficar tranquilo. E a gente pegou e falou, quer saber? Tá tudo bem, vamos só tirar os doces, colocar pra dentro. E depois bota E de depois fora coloca de fora de Ninguém vai novo. comer agora mesmo. Isso foi assim, a gente foi lá tirar foto e pediu pra nossa madrinha, que é a Lia, que é tia da Dé, Que fez os bolos. que fez os bolos e os doces para recolher os doces para dentro. Ela fez isso, depois anoiteceu, as abelhas foram embora e a gente aproveitou o casamento, foi super bom. Todo mundo elogiou porque eles sempre falam: o casamento demora para sair a comida e o casamento demora para acontecer. E pra vocês terem uma ideia, 11 horas já tinha acabado a festa, tava todo mundo indo embora e o casamento começou era às 5 da tarde. Às 7 da noite eles estavam servindo já. Ninguém ficou com fome. Já estava servindo comida, já estava tinha bebida, sobrou bebida, pra vocês terem uma ideia, porque foi consignado o que a gente fez, então foi um super casamento assim, e todo mundo se divertiu e a gente ficou super feliz. A gente passou de mesa em mesa falando com todo mundo, agradecendo a todo mundo, abraçando a todo mundo por ter ido no nosso casamento. E não foi por obrigação. E não, foi porque a gente queria mesmo. Tava se divertindo fazendo aquilo, e a gente conversou com todo mundo e foi assim super leve, super bom. Eu só tenho memórias boas do nosso casamento. Muita memória boa. Aí a gente foi morar com a minha mãe, ficamos um tempo lá. Aí a gente não fez lua de mel na época, acho que a gente passou o dia seguinte ao casamento num hotel. Num hotel. E mais só. Aí tiramos férias e ficamos comprando coisas baratas no Groupon pra gente fazer. A gente foi comer em tudo que é lugar que tinha promoção no Groupon. E aí, quando a gente veio morar aqui nessa casa, a gente aí fez uma viagem de lua de mel que a gente foi pro Chile. O ano inteiro pagando, mas foi da hora. Foi da hora. E aí, quando a gente voltou da viagem, a gente mudou de casa. Daí saímos da casa da minha mãe e viemos morar pra cá. Aí o ano seguinte, em que a gente já tava morando aqui, aí foi um ano mais frio. Eu acho que até quando morava com a mãe, porque a gente tava casado e foi quando um pouco antes da gente casar, ali na época que a gente casou, eu fui promovida na empresa e o trabalho, minha responsabilidade no trabalho mudou bastante. E eu tinha que trabalhar demais, porque o pulo que eu fiz de cargos foi bem alto, então eu tinha que correr muito atrás para compensar. E trabalho sempre foi uma coisa muito importante para mim. Mas eu descobri, enquanto a gente estava criando o roteiro para esse vídeo, o quanto que eu fiz o Emerson sofrer naquela época. Porque eu trabalhava muito, de verdade, trabalhava pra caramba. Quando eu não estava trabalhando, eu estava estudando sobre o que eu tinha que fazer, porque eu tinha que correr atrás daquele salto grande. Eu tinha ganhado um voto de confiança do meu chefe na época e tinha que fazer valer a pena. E aí, recentemente, o Emerson estava recuperando umas anotações dele na época. E aí foi só quando eu me dei conta do quanto eu estava fazendo ele sofrer. Porque enquanto eu estava dando atenção pro trabalho, eu estava totalmente ausente, sozinho. ferindo uma coisa que era importante para ele, que era a gente ter tempo de qualidade junto. E aí, na época foi importante ter feito isso no trabalho, mas hoje a gente leva uma vida bem mais equilibrada. Eu até, nas anotações, eu dizia que eu nem lembrava mais, tá? Foi uma coisa assim que eu sofri no momento, mas hoje, se eu fosse parar para pensar e tentar lembrar alguma coisa que a Dé fez que me magoou, eu não ia lembrar jamais. Então não foi algo assim, mas na época me fez sentir essa ausência do casamento, esse trabalho exagerado. E eu até dizia nas anotações que eu já tinha tentado falar para ela de várias maneiras, mas ela não me ouvia. E bem dramático assim, mas que tocou o coração dela, ela ficou super chateada assim na hora, chateada com ela, né, porque ela não tinha percebido isso, então hoje ela já percebe e a gente só tem melhorado, crescido e progredido no nosso casamento. Então hoje, se for comparar esse ano com os outros, né? Esse ano foi muito bom. Muito bom. Depois desse ano do trabalho, que eu tava trabalhando pra caramba, feito louco, teve um período assim, meio morno no nosso relacionamento. A gente vinha pra casa, só via TV, dormia pro trabalho, nem conversava direito. A gente tava aprendendo. E daí eu sentia também que a gente tava frio, meio longe um do outro. Qualquer coisinha que eu falava, a Dé brigava comigo, qualquer coisa que ela falava eu já achava ruim. Então teve esses períodos no relacionamento, mas era tudo inconsciente. A gente
A gente fazia essas coisas, mas não parava para pensar e para corrigir as coisas no nosso casamento. Não parava para olhar o que estava acontecendo de ruim, se eu estava errando ou se a Dé estava errando. A gente não parava para fazer isso. Então a gente não parava para refletir. E o que a gente podia melhorar, e como melhorar, ou procurar oportunidades e coisas, formas de melhorar, de fazer acontecer, de fazer ser de uma forma diferente. Então a gente estava caminhando para um abismo, a gente estava caminhando, nosso casamento lá foi super massa, a gente foi para uma lua de mel legal, mas daí começou esses trabalhos excessivos da Dé, aí a gente começou a se afastar de alguma forma, porque a gente seguia uma rotina muito... que fazia a gente se distanciar um do outro e foi deixando mais morno, mais fraco, menos conversa e assim foi indo. Então teve esse momento que foi mais insonso, assim, a gente até chamou ele de momento insonso. Período insonso, que não tinha conexão, não tinha amor. Não fedeu nem cheirou, exatamente. Então teve esse momento também. A gente brinca agora porque a gente tá bem. Mas na época a gente sofreu bastante, assim, o distanciamento, tanto ela de mim e eu dela, mas era um sofrimento que a gente não percebia que estava acontecendo, era uma coisa que simplesmente estava acontecendo. Então, às vezes, em outros casamentos, em outras relações acontece isso, mas as pessoas não percebem que tá indo por um caminho que é destrutivo. Não percebe que está indo por um caminho que distancia o casal. Que distancia um do outro, que está só descendo a ladeira, sabe? Está indo pro fundo do poço. Mas às vezes está indo devagar e você nem percebe que está andando para baixo. Andando para baixo. Ato 6. Ato 6, a grande virada, né? Momento da virada. Momento da virada. Depois do período insonso do relacionamento, teve algum momento aí, eu não sei se interferência divina, obra do destino, não importa o que você queira acreditar, a gente acredita que é interferência divina, em que eu comecei a me interessar. No trabalho tinha alguns colegas que se interessavam bastante por desenvolvimento pessoal, por crescimento na carreira. Eu comecei a andar com eles e a ficar interessada nisso também. Um pouco antes eu já lia, eu sempre li muito, tanto que uma das coisas que fez com que eu ficasse sempre tão apaixonada pelo Emerson, que ele vivia me dando livros de presente. Sempre aqueles que você queria. Sempre os que eu queria. Esperto esse menino. Aí li alguns livros que já me direcionaram um pouco para esse caminho, acionaram o meu radarzinho para esses temas. E alguns, por exemplo, O Poder da Ação, do Paulo Vieira, que é um livro muito top, muito bom de se ler. O Poder do Hábito, As Armas da Persuasão, que são bem legais também. Livros que te desenvolvem como pessoa. E aí recebi uma recomendação de um curso de um colega de trabalho. Eu fazia pós nessa época, isso é mais recente, faz uns 2 ou 3 anos. Fazia pós e ele me dava carona para pós, porque ele atravessava a cidade para ir para casa, então qualquer lugar de Curitiba eu podia ser caminho para ele. Faz uns 2 anos, eu acho. É bem recente. É bem recente. E aí ele me dava carona e ele vinha falando desse mundo que ele tinha descoberto, que ele estava fascinado, daí que ele contava as coisas e eu comecei a achar, nossa, isso é muito legal mesmo. E aí fiz o curso que ele indicou, que é de Programação Neurolinguística. E foi muito legal. Aprendi muita coisa nesse curso e comecei a perturbar o Emerson, porque quando você aprende Programação Neurolinguística, você entende que o mundo inteiro tem que saber disso. O foco do curso não era nem relacionamento, mas dá para usar em tantas áreas da vida, porque tem muitas ferramentas, é como caixinha de ferramenta mesmo. Tem o martelo, você pode usar para isso, a furadeira para aquilo. E falando do seu pai, foi aí que você perguntou. Exatamente. Teve foi um curso relativamente longo, foram 6 meses de curso, mas era um fim de semana só por mês, o fim de semana inteiro. Sábado das 8 às 6 da tarde, domingo das 8 às 6 da tarde, eu ia vibrando pro curso, de tão interessante que era. E aí teve um dos módulos do curso em que o nosso professor, o Ed Borne, grande Ed Borne, ele ensinou um dos pressupostos da programação neurolinguística, que é: as pessoas respondem sempre com as melhores opções que elas têm disponíveis. Aí é que a minha ficha, no caso a bigorna, caiu na minha cabeça. Foi quando eu entendi que até então eu estava carregando um peso de raiva pelo meu pai que não fazia sentido carregar, porque todo o comportamento dele era o melhor que ele podia fazer. Ele não sabia fazer diferente, então por que eu estava querendo que ele tivesse feito diferente, querendo que o passado tivesse sido diferente, se ele não tinha como, ele não sabia ser diferente?
Foi nesse momento que eu consegui de fato perdoar o meu pai e tirar toneladas e toneladas de peso do meu ombro, que só estavam pesando o meu ombro e não o dele. Aí, entre isso, eu comecei a entender muitas outras coisas também. Entender por que a gente age do jeito que a gente age, por que a gente tem alguns comportamentos, como que a gente faz para não ter esses comportamentos, como que a gente melhora cada área da vida, o que é importante, o que precisa fazer. Por exemplo, aí um exemplo que é meio fora desse mundo do relacionamento, mas vai deixar bem claro uma das coisas que a gente... o motivo do fascínio pela PNL. Por exemplo, uma pessoa que quer emagrecer. Aí tem uma das técnicas que é dos níveis neurológicos. A pessoa quer emagrecer, mas ela não sabe fazer análise de níveis neurológicos. E aí tem os níveis ali que são, por exemplo, ambiente, identidade, crenças e valores. E a pessoa quer emagrecer, só que no círculo de amizade dela, ninguém mais quer emagrecer. Então ela está sempre sendo influenciada por pessoas que têm hábitos bem diferentes do dela. Ela quer emagrecer, só que na geladeira dela sempre tem lasanha, pizza, nada que ajude ela com o objetivo de emagrecer. E aí a gente aprende a nivelar essa pirâmide para que tudo, o seu ambiente, para que a sua identidade se torne uma pessoa magra. E aí para outras coisas também. Eu comecei a perceber que podia aplicar isso no Emerson também. E aplicando no Emerson, automaticamente aplicava no nosso relacionamento. Por exemplo, filtros. Filtros é quando... Não vamos entrar em termos técnicos. Vocês vão saber. Não vamos entrar em termos técnicos, mas ela começou a usar essas técnicas em mim, tudo que ela tinha aprendido lá no curso, e a melhorar o nosso relacionamento. Foi aí que a gente começou a sair desse período insonso que a gente estava falando. Inclusive, esse pressuposto que ela fez, que ela entendeu que fez perdoar o pai dela, foi o que a gente entendeu também, que quando eu chutei areia nela, era o que eu podia fazer naquele momento, porque eu não tinha essa maturidade que eu tenho hoje. Então é o que eu podia fazer naquele momento. E foi aí que a gente se perdoou também. Então a gente começou a olhar para o passado, ver coisas que tinham acontecido e se perdoar por causa disso. Porque eram crenças, coisas que tinham acontecido no passado que a gente estava carregando, que era um peso desnecessário e que de certa forma atrapalhava o nosso relacionamento. Então a gente realmente aprendeu com isso e estava melhorando o nosso relacionamento graças a ela que estava fazendo esse curso. E ela insistia muito para mim fazer esse curso também, só que eu ainda tinha aquela crença de que ainda não temos dinheiro para isso nesse momento, não vamos fazer isso agora. Então eu tinha essa mente fechada. Ainda não fiz o curso, mas a gente já marcou para mim fazer, tá tudo programadinho, tá tudo certo para dar andamento. E ele acabou aprendendo por tabela, porque eu fiquei, desde que fiz o curso, só falando nisso. Eu sou um cara muito inteligente, absorvi tudo que ela aprendeu por tabela. Ele ia absorver querendo ou não, de tanto que eu só falava nisso. Mas aí teve um outro curso também que a gente fez, que foi um fim de semana. A gente foi numa palestra gratuita, que você levava 1 quilo de alimentos, a gente foi com um casal de amigos. E esse aí foi a virada pra mim, foi a virada de chave minha, né? Porque ela tinha tido a virada de chave dela, que foi no curso de PNL, e essa foi a minha, inclusive foi no começo do ano de 2019, agora em janeiro de 2019 que isso aconteceu. Foi bem no comecinho do ano, aí a gente foi nessa palestra com esse casal de amigos, e aí estávamos, será que fazemos o curso, será que não fazemos? Teve a palestra gratuita, já foi legal que o cara ensinou na palestra, eu como sabia de PNL, entendi o que estava por trás dele. E eu como aprendi... Eu já achei, nossa, esse cara é bom, hein? E eu como aprendi por tabela, eu já sabia, olha, isso que ele está fazendo é isso que ele está fazendo é isso. Desse jeito, e mesmo assim, você vê como o cara é bom, né? Mesmo sabendo o que ele estava fazendo para vender o curso dele, a gente comprou o curso. Nós e o casal que estava com a gente. Eu acho que nem é porque ele era bom, porque o conteúdo que ele ia ensinar e o jeito que ele ensinava é interessante. Então, quando a gente percebe que uma pessoa está usando técnicas que a Dé já tinha aprendido lá, quer dizer que a pessoa manja, que ela é aprofunda naquilo. Então, quando ela usa aquilo que ela aprende, logo ela é uma pessoa boa para te ensinar a aprender aquilo também. Então, a gente resolveu dar um voto de confiança e comprar esse ingresso, esse seminário, e a gente foi. E foi lá que eu comecei a minha transformação. Né? É um seminário de inteligência emocional de um fim de semana. Aí estávamos lá, nossos amigos, fizemos sanduíches para levar, e água, não sei o quê. E aí tiveram vários momentos de alto impacto emocional. E aí, num deles, a gente fazia uma projeção do que a gente ia fazer pro ano, de algum grande objetivo.
E daí eu fiz a minha grande projeção, que foi, eu sempre sonhei em ser empreendedor, né? Então eu sempre quis criar um negócio. Eu já tinha criado uma loja online, mas não deu certo, não consegui vender um produto. Tinha tentado inventar várias coisas, tinha várias ideias, sempre era um sonhador, mas nunca colocava em prática. E nesse seminário eu resolvi, falei, eu nunca consegui fazer isso. É uma coisa que me libertaria se eu conseguisse implementar de vez. Então, o que eu estipulei como objetivo grandioso? Porque você tinha que colocar um objetivo grandioso e gritar aquilo, falar como se estivesse acontecendo, sabe, de uma forma intensa assim. E o que eu coloquei para mim? Eu quero criar uma empresa, abrir uma empresa e faturar R$ 1 milhão nesse ano de 2019. Essa era a meta ousada que eu tinha. E foi tão ousada que eu comecei a trabalhar nela e eu trabalhei o ano inteiro. E a gente já vai falar mais disso, dessa transformação que eu tive, mas começou ali, nesse seminário de inteligência emocional. Então foi aonde que aconteceu a minha virada, né? Foi isso e foi porque você quebrou o pé também. Teve também isso. A gente foi correr no parque, não quebrei o pé, né? Foi uma torção super grave, que ficou super roxo o meu pé assim. O pé desse tamanho. Eu torci meu pé quando a gente estava correndo. Eu lembro que a gente estava no parque, eu fui passar duas mulheres que estavam no meio do caminho. E quando eu fui passar, eu pisei em cima de uma raiz de uma árvore. Aí eu torci o pé, inchou, parecia uma bexiga, assim, ficou super grande. E isso me levou a ter 15 dias de atestado. E nesses 15 dias, como eu tinha feito esse objetivo lá dentro, eu falei, agora eu não vou ficar parado. Lá eu aprendi que eu tenho que estudar todos os dias, que eu tenho que aprender todos os dias, que eu tenho que buscar. E eu estava lá no gás, por causa que eu tinha saído desse seminário. Eu acho que se eu não tivesse torcido o pé, eu não estaria aqui hoje na frente dessa câmera, junto com a Dé, contando essa história, porque eu acredito muito que foi o gatilho para que eu pudesse dar o primeiro passo. Porque eu estava aqui ocioso, extremamente ocioso. Deu o primeiro passo sem poder andar. Dei o primeiro passo sem poder andar, é isso mesmo. Mas eu estava extremamente ocioso, sem fazer nada. Das outras vezes, o que eu fazia? Eu colocava um objetivo, um sonho, e eu não corria atrás, não fazia nada. Eu voltava para minha rotina, para o meu trabalho, para o meu colégio, para os meus estudos, e eu deixava aquilo de lado e passava o ano e não acontecia nada. Mas nesse ano foi diferente. Eu torci o pé e fiquei 15 dias sem poder andar dentro de casa. Eu tinha que ficar com o pé para cima com gelo nele. Enquanto isso, o que eu fazia? Falei, vou fazer acontecer. A primeira coisa que eu pensei, na verdade, foi assim, meu objetivo é criar empresa, mas o que eu vou fazer agora? Eu preciso aprender sobre negócios, então, sobre empreendedorismo, sobre marketing, como vender, como não vender, o que eu preciso fazer? Então, procurar esses conteúdos. E daí eu me deparei com o segundo desafio, que era, o que eu vou vender? Qual que é o produto que eu vou vender, né? Como empreendedor, eu tenho que vender alguma coisa para o negócio ser sustentável. Mas o que eu vou fazer? Aí que eu lembrei que o seminário tinha sido uma coisa tão impactante na minha vida, tão intensa, que seria muito massa se eu levasse isso para outras pessoas. E eu comecei a pesquisar sobre desenvolvimento humano, sobre marketing, sobre empreendedorismo, e eu descobri o meu propósito nesse meio de estudos. Então, eu comecei a construir, ver o que eu precisava, o que eu tinha como objetivo, quem era eu, quais eram os meus valores, minhas crenças, minhas habilidades, qual era a minha visão de mundo, o que eu queria para as pessoas, o que eu queria para o mundo, e eu descobri o meu propósito. Inclusive, tem uma parte divina aí também, que foi revelada pelo meu grande pai, que eu acredito em Deus, eu acredito muito em Deus. Então teve essa revelação e foi aí que eu descobri o meu propósito, que era transformar a vida das pessoas. Que era pegar aquela mesma transformação que eu tinha tido no seminário e durante os estudos, eu queria levar para as pessoas. Então eu queria que elas conhecessem mais sobre elas mesmas. Eu entendi a mesma sensação que a Dé teve, quando estudou PNL, queria que todo mundo soubesse daquilo, a mesma coisa. Quando eu estudei desenvolvimento, eu queria que todo mundo soubesse daquilo, porque aquilo estava gerando resultado em mim, estava gerando resultado na minha vida, ali eu via nitidamente as coisas evoluindo, acontecendo, e eu comecei também a aplicar na Dé. Eu comecei a aplicar o que eu estava aprendendo no nosso relacionamento. E o nosso relacionamento começou a se transformar de maneira incrível, assim. Então, o que eu fazia? Para mim ficar mais próximo, melhorar meu relacionamento, eu levava café na cama, eu fazia surpresas, deixava bilhetinhos, e eu comecei a agir
para melhorar o meu relacionamento também. Fora isso, eu comecei a agir nas outras áreas da vida, no trabalho, todo mundo começou a me notar como um diferencial. Oh, nossa, Emerson, como você está mudado. Então, assim, eu comecei a crescer de forma geral em todas as áreas da vida. Então a gente teve dois grandes momentos de transformação. O meu, quando eu fiz o curso de PNL, há 2 ou 3 anos atrás, eu comecei a mudar, a aplicar algumas coisas, e as coisas começaram a melhorar, nosso relacionamento começou a melhorar, nossa vida profissional, algumas outras áreas da vida, e teve esse seminário, e aí o Emerson entrou de cabeça nesse mundo de desenvolvimento pessoal e começou a aplicar também, focou um pouquinho mais no nosso relacionamento, e as coisas foram melhorando, e aí a gente começou a receber alguns elogios, assim, alguns comentários das pessoas que foram bem interessantes. Por exemplo, teve um dia que ele me mandou balões lá na empresa, balões de ar, balões de ar quente, um buquê de flores e uns chocolates. E aí chegou lá na empresa, né, todo mundo alvoroçado, né, não sei o que, aniversário de casamento de vocês? Não. É seu aniversário? Não. Por que os balões, então? Porque sim, né, meu marido me mandou balões. Não, mas por quê? Não tem porquê, ele só me mandou balões porque é meu marido, a esposa dele mandou os balões. Não, mas de verdade, é aniversário de vocês, né? Não é nosso aniversário já foi antes. É seu aniversário então? Não, meu aniversário também já foi antes. Mas por que então? Era difícil as pessoas entenderem que ele só tinha me mandado... Que eu só tinha mandado balões e flores e chocolate pra ela sem... Não precisava ter um motivo específico, assim, pra fazer uma surpresa. E eu lembro que isso foi quando eu tava com o pé machucado. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa pra melhorar meu relacionamento. Então eu vou mandar essas flores. Fui lá, eu liguei, corri atrás dos balões, eram 2 corações, um buquezão de flores. Eu fui lá, daí eu tava com o pé mancando. Tipo, saí de casa que eu não poderia ter saído pra ir lá comprar as coisas, comprar o chocolate no mercado pra poder entregar pra ela, mandar pro motoboy entregar pra ela, né? Entregaram lá, né? Foi bem legal. Foi uma surpresa bem legal, assim, mas tudo isso reflexo desse trabalho, desse desenvolvimento nosso, da Dé, meu. E da gente ter decidido que a gente que ia fazer a mudança que a gente queria na nossa vida. Isso, que a gente queria melhorar o nosso relacionamento, melhorar a nossa vida como um todo. E depois disso, o que eu pensei? Eu criei um modelo, um protótipo de produto, isso no espelho ali que a gente tem na sala. Eu criei esse modelo e eu precisava experimentar, testar, para ver se isso ia funcionar. E a gente convidou 2 amigas nossas para virem aqui em casa. Uma eu mentorei, na verdade eram 3. Uma eu mentorei no meu trabalho, ajudei ela com várias coisas, com várias crenças que ela tinha, enfim. Tudo que eu aprendi eu fui ajudando ela. E essas outras 2 meninas a gente também ajudou aqui em casa. E eu acho que é válido contar o que aconteceu ontem, né? Como, se você quiser contar, acho que vai ser legal. Uma delas é minha professora de inglês. No Natal passado, de 2018, a gente conheceu ela. E aí fomos pra praia juntas e tudo. E descobri que ela era professora de inglês. Comecei a fazer aulas de inglês com ela. A gente começou a se aproximar bastante, né? Porque a gente é bem próxima da tia dela. E nem imaginava que ela existia até então. E a gente começou a se aproximar, ela começou a vir aqui em casa, a gente começou a ensinar algumas coisas pra ela que a gente aprendia, a acompanhar ela. E ela teve momentos bem difíceis na vida dela. E bem difíceis mesmo, tomava uns remédios, ela tem uma doença que agora tá sob controle. E aí teve até numa das aulas de inglês, ela tava tão abalada assim que a gente teve que parar a aula. E eu fiquei um tempão conversando com ela, fiz ela deitar, fazer ali uma mentalização com ela para ver se aliviava um pouco, sabe? E a gente foi tendo alguns resultados bem bons com ela. E um dos traumas que ela tinha é de relacionamentos anteriores, de todas as referências que ela tinha de relacionamento, é que precisava ficar em cima do parceiro, um em cima do outro, porque a traição era uma coisa que era certa, que iria acontecer se não ficasse em cima. Ela acreditava naquilo piamente. E pra gente isso nunca fez sentido, né? Pra mim fazia mais sentido na minha infância, quando eu era ciumento e tudo mais. Mas então, pra mim... Eu sei o que ela imaginava. O medo que ela tinha. Mas como eu tinha me transformado, eu acreditava também que ela poderia se transformar. E a gente foi trabalhando isso em cima das aulas que a gente fazia aqui na nossa sala. A gente trazia ela e ia conversando, ia fazendo, ensinando coisas que a gente tinha aprendido. E a gente teve uns resultados bem legais com ela. Tanto que ontem, na virada de ano,
A gente tava conversando e aí ela falou pra gente que tinha acabado de contar pra minha irmã. Ela tá namorando agora, vai fazer 6 meses que ela tá com o namorado dela. Ela disse que ela jamais daria chance pra um namorado e jamais estaria num relacionamento com a leveza que ela tá hoje se ela não tivesse conhecido a gente. Sim. Inclusive, ela já até fez um convite. Ela não tem ideia de quando isso vai acontecer, que é o casamento dela. Ela tem uma projeção daqui uns 2 anos, 2 anos e meio talvez. Mas ela já fez o convite e falou que quer a gente como padrinho de casamento dela. E isso foi uma coisa incrível. Até conto que depois da meia-noite a gente faz até um ritual lá entre os nossos parentes e cunhadas e sogros de cunhados e tudo mais. A gente faz um ritual que a gente vai pra rua e fica olhando os fogos, estoura champanhe, comemora e sai se abraçando e fazendo uma festa. E nesse momento ela estava lá e ela veio abraçar a Dé. E eu vi ela abraçando a Dé e ela já começou a sentir uma emoção ali, já começou a despertar uma emoção, ela começou já começou a lacrimejar. E ela falou pra Dé, não sei o que ela falou pra você, meu anjo, o que ela contou pra você, o que ela falou no seu ouvido quando ela... Que agora ela é uma pessoa feliz de verdade. Exatamente. E essa é a melhor parte, não é nem dela estar num relacionamento leve, tranquilo e saudável. É de que ela entendeu que ela é a única coisa que ela precisa para ser feliz, que ela não precisa de nada. Ela achava que ela tinha que viajar pro exterior, ela achava que ela tinha que ser atriz, e só contando ontem, para ser feliz, que ela precisava disso e daquilo, e da casa e do terreno. E agora ela entende que não precisa. E na hora que ela me abraçou, ela começou a chorar. E chorou, e chorou. Aí eu peguei, até fiz um carinho no cabelo dela e eu peguei e falei assim, você merece toda essa felicidade que você tá tendo e você merece muito mais ainda em 2020, nos anos que vêm a seguir. E ela pegou e falou, muito obrigado, se não fosse por vocês eu não estaria sentindo, não estaria vivendo o que eu tô vivendo hoje. Obrigado de verdade, e agradeceu assim, e chorou, e a Dé veio e abraçou ela por trás, e eu tava na frente, a gente abraçou todo mundo junto, foi uma coisa bem legal, bem intensa. Isso, quando a gente tava entrando pra dentro, eu peguei e olhei pra Dé, a Dé olhou pra mim e eu falei, amor, só disso que acabou de acontecer já valeu a pena todo o nosso esforço, durante todo o ano que a gente passou, que a gente dedicou, que a gente correu atrás, que fez acontecer. E o que a gente precisa ensinar para ela agora é que a gente no máximo deu um empurrãozinho, mas toda essa felicidade é mérito dela mesma. É mérito dela. Todo o esforço é da pessoa que buscou aprender aquilo, buscou entender e implementar. Porque não adianta nada a gente às vezes aprender as coisas, se eu e a Dé não tivesse praticado, aplicado um no outro, não teria melhorado o nosso relacionamento. Se ela não tivesse absorvido aquilo da forma como ela absorveu, da forma como ela escolheu absorver, ela também não teria transformado a vida dela. Então, a gente deu um empurrãozinho mostrando os caminhos, mostrando as técnicas, mostrando a verdade por trás daquilo que ela acreditava, então ela tinha as crenças dela, mas ela que tomou a decisão de fazer diferente. Então, tem o peso de a gente ajudar as pessoas? Sim, mas tem o peso também da pessoa escolher para ela essa transformação e correr atrás dessa transformação, fazer acontecer. Então, de nada adianta o conhecimento se não praticado. Isso foi incrível, foi uma noite incrível, vai ficar marcado. É o ano da virada, é o ano da transformação, o ano da transformação do nosso relacionamento, da nossa vida, e agora a gente está correndo atrás de muito e muito mais para nós e para as outras pessoas, principalmente. Mas tiveram outras coisas também, além da Thalita. Quer falar? O ano foi bem bacana, e aí a gente contou dos balões, assim, que as pessoas não conseguiam entender porque que o Emerson me mandou balões e flores sem motivo. Teve um outro episódio também que foi bem interessante. Teve um dia que o Emerson ele saiu mais cedo para ir na academia, né? A gente trabalha na mesma empresa, ele saiu mais cedo, foi na academia, eu fiquei trabalhando. E na hora que eu tava saindo, eu tava participando de um processo seletivo dentro da empresa mesmo nessa época. E aí o chefe da vaga que eu tava participando me chamou para dar o retorno, assim, bem na saída, bem no horário de ir embora. Eu falei, tudo bem, né? Teu juízo. Aí fui lá conversar com ele. E ele me deu um retorno negativo, explicou, assim, foi bem bacana, me deu outras oportunidades em outras coisas, mas disse que tinha uma outra pessoa que estava mais qualificada para a vaga e beleza. Aí eu chorando do jeito que sou, né, fiquei bem contente de não ter chorado na frente dele. Mas veja, não é chorada, o meu choro não seria por não ter
passado. Seria pelo impacto emocional ali. Do momento. Então, fiquei bem contente de ter me controlado. E aí ele é um chefe que eu conheço há anos, então me ajudou a passar por vários momentos difíceis. Ele me ajudou demais. Aí passou aquilo, né? Ele me deu retorno. Não, beleza, obrigada. E aí eu avisei o Emerson, né, que eu ia demorar, porque ia ter o retorno ali na hora desse chefe, meio que sem aviso. E o Emerson tinha ido buscar a segunda pessoa que a gente ajudou esse ano na casa dela, e ela ia jantar com a gente. E eles ficaram quase 1 hora me esperando. Então até meu chefe me explica tudo, a gente conversar, negociar. Hoje é meu chefe, né? Na época não era. Era só quem estava me dando o retorno negativo da vaga. Ele ficou 1 hora no carro com essa amiga nossa, esperando. Aí eu cheguei, né? Aí nos dias seguintes eu contei pro pessoal da empresa que, nossa, coitada, né, da nossa amiga, eu deixei ela e o Emerson já fica aflito já de ter que esperar. Eu deixei ela e o Emerson esperando por quase 1 hora no carro enquanto eu recebi o retorno. Daí o pessoal assim, você deixou a menina com seu marido 1 hora esperando no carro? Gente. E coitados, né? Ficaram me esperando por 1 hora. Não, Débora, você não tá entendendo. Você deixou o seu marido com uma outra mulher por 1 hora esperando no carro? Isso, gente, eu deixei. E agora tô me sentindo mal porque eles ficaram me esperando por 1 hora. Não, você não tá entendendo. Só que a gente tava olhando por pontos de vista bem diferentes. Para as pessoas era impossível conceber que eu tinha deixado meu marido com outra mulher esperando dentro do carro. Os ciúmes, né? E a minha preocupação era deles terem ficado por 1 hora, perdido tempo ali me esperando. Essa é uma das coisas legais do nosso relacionamento, né? A gente olha as coisas por um ponto de vista assim, que a maior parte das pessoas não olha. E no dia eu lembro que eu fiquei mentorando ela no carro e a gente construiu o propósito dela naquele dia. Então começamos a construir o propósito dela, procurando valores, crenças, trabalhando isso ali dentro do carro. Depois quando a gente foi comer hambúrguer fora, era na esquina ali do aeroporto, que era o Brutus. Brutus, da hora. A gente parou ali, foi comer um hambúrguer, enquanto comia o hambúrguer a gente conversava sobre o propósito dela e construiu o propósito dela. Ali ela teve a revelação de qual era o propósito de vida, o que ela queria fazer, o objetivo dela na vida dela, e hoje ela está atuando, está trabalhando para conseguir fazer isso acontecer. E é incrível ver a evolução dela. Ela até me manda de vez em quando o que ela está fazendo, mas ela também está empreendendo, também está criando um negócio para ajudar as pessoas. Então essa é mais uma das coisas que aconteceram nesse ano, que foi maravilhoso, assim, foi um ano intenso. Muitos dias a gente acordando cedo, estudando e trabalhando no projeto. E ainda a gente tem muito caminho pela frente e a gente quer atingir muitas pessoas, transformar muitas vidas ainda. Esse é principalmente o meu propósito. O da Débora é de influenciar e ajudar as pessoas de alguma forma. E a gente está casando esses dois propósitos e estamos trabalhando junto nesse projeto de transformação de relacionamento, que é uma coisa que a gente vivenciou. Vocês puderam ver nas histórias que a gente veio contando aqui sobre nós, de lá de trás, e como isso impactou, e qual foi a virada, o momento que a gente começou a entender de forma consciente, atuar no nosso relacionamento. E como isso foi nos guiando até esse momento. Isso, e ter essa transformação, e nos guiou até esse momento de criar esse projeto, de atuar com relacionamento e ajudar pessoas. Então o que a gente quer hoje é criar um produto, é entregar valor para as pessoas, de alguma forma transformar a vida delas, transformar realmente o relacionamento delas, depois para que elas possam utilizar essas técnicas, essas formas de enxergar o mundo para mudar as outras áreas da vida dela. Então realmente transformar a vida dela e depois ajudar outras pessoas, que qual for o propósito de vida delas. E agora a gente entra no 7º ato dessa história, que é junto com você. É isso aí, tamo junto, um beijo no seu coração e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.